Nos capítulos anteriores, vimos que Suho entrou em uma dungeon de campo que pertencia à Guilda Hiena. Lá, ele descobre que essa guilda estava sequestrando as pessoas. Ele resgata essas pessoas e recruta um lobo descendente do monarca das bestas Rakan, e ele o nomeia como Grey. Depois, eles arranjam uma treta com o boss de lá chamado Brock. Então, eles descobrem que uma guilda maior chamada de Ceifadores estava envolvida com aquele sequestro. Após esses acontecimentos, o sistema deu uma nova missão para o protagonista. Ele deveria recrutar os descendentes dos 8 monarcas para ficar mais forte, e ele já deu o primeiro passo recrutando o jovem lobo Grey. Então chega de enrolação e bora lá para mais um vídeo, porque nos capítulos de hoje, ele vai encontrar a personagem mais carismática da série. Continuando a história, Grey ainda tá fazendo a limpa lá na Dungeon das Sombras. Beru tá gostando de ver. Parece que ele vai ser bem útil mesmo. Suho fala que tá ganhando 50% de experiência pelos monstros que o lobo tá matando. Igual nos jogos de RPG online, quando ele upa em grupo com os amigos. Beru fala que já tinha visto isso com seu mestre, mas no caso dele, eram as sombras que dividiam XP. Suho se empolga e fala que vai colocar o doguinho para upar até dizer chega. O pobre até se desespera ouvindo isso. Como é, amigo? O sistema então mostra a missão diária. Ele teria que matar mais de 100 goblins para conseguir a recompensa. Mas aquele lugar era grande demais e ele estava morrendo de preguiça. Mas ele lembra que no seu inventário tinha a trombeta dos goblins. Então ele toca ela para atrair toda a galera dos goblins até ele. O plano deu certo e um monte de goblins aparecem para a treta. Suho e Grey ficam matando goblins por 3 horas ali. Eles matam até mais do que o necessário, aumentando mais ainda o valor da tal recompensa. Mas o jovem lobo não aguenta mais. Ele tá tão cansado que a alma dele tá até saindo pela boca. Finalmente chega a hora de receber a recompensa. O sistema então mostra 2 opções para ele, mas ele poderia escolher apenas uma. A primeira era uma caixa abençoada que daria um item aleatório que o jogador desejava ter. A segunda era uma caixa amaldiçoada que daria um item aleatório que o jogador precisava. Escolher a primeira era dar um tiro no escuro. Talvez o item que ele tinha vontade de ter poderia ser até inútil na situação atual. Então ele resolve escolher a segunda caixa, que era o item que ele precisava. O item que aparece é um par de manoplas feita com os chifres de um demônio chamado Vulcan. Elas aumentam bastante o poder de ataque, porém elas são pesadas. Então Suho teve que gastar seus pontos de atributos que estavam sobrando tudo em força. O sistema então informa que a lealdade do Grey mudou de admiração para medo. O bichinho não aguenta mais upar igual escravo. Beru fala pro jovem monarca que o lobo não era uma sombra com energia ilimitada. Então ele finalmente resolve dar uma pausa. Ao sair da dungeon, ele recebe algumas mensagens no seu celular. Era aquele amigo da faculdade pedindo ajuda. Suho vai ao encontro dele. Quando ele chega lá, o seu amigo explica toda a situação. Ele estava em uma equipe de coleta, mas todos os outros membros do grupo faltaram. Provavelmente eles estavam enchendo a cara em algum bar. Mal o prota responde que vai ajudar, ele já vai recebendo o uniforme do trampo de coletor. Finalmente, a equipe de ataque chega ao local. O líder acha um absurdo ter só aquilo de coletor, pois eles contrataram uma equipe inteira para o serviço. Fora que eles ainda tiveram que pagar uma grana alta para usarem aquele portal, porque ele pertencia à guilda Ceifadores. O amigo do prota fica todo errado tentando se desculpar, e o pobre nem era o líder da equipe dos trabalhadores, ele estava pegando bronca de graça. Suho estava achando muita coincidência ele cair de novo logo em uma dungeon da guilda Ceifadores. Ele então fica com um mau pressentimento, pois da última vez que ele entrou na dungeon deles, ele descobriu até que estava rolando tráfico humano. A história mostra alguns seres estranhos queimando um homem com chamas azuis. O homem grita e se contorce de tanta dor. A intuição do protagonista estava realmente correta. Voltando pro pessoal da raid, a equipe de ataque tá se saindo muito bem. Eles estão conseguindo matar os monstros do tipo lagarto facilmente. O líder da equipe, como sempre todo abusado, fala pros dois ficarem na cola deles e coletarem rápido. Eles tinham que se virar nos 30, mesmo sendo apenas os dois. Mas Suho tá decepcionado com aquela dungeon, pois as manoplas que ele ganhou se fortalecem apenas ao matar monstros do tipo demônio, e só tinha lagarto ali. O prota então manda um erga-se, invocando a rapaziada dos goblins, que por sinal, agora aumentou para 7 deles. O líder da equipe fala que agora eles deveriam fazer uma pausa, pois mesmo que eles fossem rápidos, a equipe de coleta não iria acompanhar a batida deles. Mas quando ele olha direito, a rapaziada dos goblins já estava terminando de coletar tudo. Na verdade, eles estavam até achando a equipe de ataque bem lerda. O líder, vendo as invocações do Suho, fica muito surpreso. Ele implora ao protagonista que ele fique fixo na equipe dele, pois ele
ele iria pagar o maior salário do mercado pelos serviços dele. Mas é claro que o Suho não tá dando a mínima para essa oferta. Então a conversa é interrompida por um dos caçadores. Parece que eles encontraram um cadáver humano naquela dungeon, e quando todos vão verificar, eles se deparam com uma pessoa totalmente queimada e com os últimos resquícios de uma chama azul. O amigo do prota já começa a tremer na base. Ele pergunta ao Suho se ele também estava pensando na mesma coisa que ele. O protagonista confirma que sim, que com certeza aquilo ali era um infectado das chamas. São aqueles mesmos monstros que apareceram no incidente da faculdade. O líder pergunta aos dois se eles tinham certeza disso, e eles confirmam que sim. Então os outros caçadores começam a achar mais corpos espalhados, deixando a situação mais estranha ainda. Suho aconselha o líder da raid a parar tudo e voltar para acionar a associação dos caçadores. O cara começa a pensar ali, mas conclui que aquelas vítimas não eram caçadores. Então, para eles, que eram despertados de rank C e D, seria easy demais, e ele decide continuar. Mas Suho pira com aquilo. Ele tenta convencer o líder de que aquelas chamas eram muito mais perigosas do que ele pensava, mas o líder, arrogante como sempre, fala que é ele quem decide o que fazer com a equipe, pois ele que está no comando. O prota pergunta ao seu amigo se aquela habilidade de corrida dele ainda tá funcionando. Ele responde que sim. Então Suho fala para ele ficar atento, pois ele tá pressentindo que algo perigoso está prestes a acontecer. Enquanto isso, no fundo da dungeon, aqueles 3 seres estranhos continuam queimando as pessoas ali. Eles estão reclamando que aquelas chamas não seriam o suficiente para produzirem algo chamado poeira estelar, e eles estão com esse problema porque estão com pouco combustível, que nesse caso seriam os humanos, pois alguém arruinou o esquema de distribuição de humanos lá da guilda Hiena. Então eles comentam que iriam solicitar mais combustível daquele humano que era um dos cabeças de todo o esquema. Com certeza eles estavam falando do Lim Sung. De repente, eles sentem a presença dos caçadores se aproximando, e eles chegaram bem na hora, pois estavam precisando de mais combustível. Então, um dos monstros resolve ir capturá-los. Voltando para a equipe da raid, eles estão contentes por terem continuado, pois já conseguiram coletar bastante coisa ali. Então eles iriam faturar alto. O líder tira do bolso uma esfera com aquele pó dentro. Ele explica que o nome daquilo era poeira estelar. Basicamente, aquilo aumentava a mana do usuário consideravelmente. Então ele deixaria de ser rank D e passaria a ser rank C. E apesar dos efeitos durarem apenas uma semana, esse item estava sendo muito popular entre os caçadores. Mas quando ele menos espera, ele recebe um ataque por trás, daquele monstro que resolveu capturar eles. O monstro usou a parte cega da espada, pois ele precisava deles vivos. Ele começa a contar o número total de caçadores, e ao todo, são 10. Os caçadores ficam espantados pelo fato daquele monstro estar falando a língua humana. O monstro tira uma poeira estelar da sua roupa e fala que não vai precisar de todos os 10 como combustível, então ele decide que vai matar os mais fortes. Os caçadores ficam mais espantados ainda ao perceber que até os monstros podiam usar a tal poeira estelar. O monstro consome a poeira e fica ligadão, completamente sedento por sangue. Os caçadores então resolvem atacar desesperadamente antes que a poeira faça efeito nele. Porém, isso não adianta nada, pois todos eles são derrotados facilmente. Então, nesse momento, lá na retaguarda, Suho recebe uma nova missão do sistema. A missão dizia que um demônio tinha capturado 7 pessoas, e ele deveria resgatar todas elas. E também, a qualidade da recompensa dependeria do número de pessoas que ele conseguisse salvar. Suho se surpreende com a missão, e era a primeira vez que ele iria enfrentar um inimigo da raça demônio. Então, finalmente, a sua nova manopla viria a calhar. Ele fala para o seu amigo sair imediatamente da dungeon, pois a equipe de ataque estava em perigo. Então ele invoca os goblins para acompanharem ele até a saída. Seu amigo fica sem entender nada, mas ele segue a orientação do prota, e ele fala que quando ele sair, ele irá contatar a associação. Suho então invoca o Grey das suas sombras e faz a transformação bestial. Ele não perde tempo e sai correndo em direção dos monstros. Aquele monstro já retornou para a forja, trazendo os 7 caçadores com ele. Então eles começam os preparativos para queimarem eles. Eles explicam que os clãs dos demônios já usavam por gerações um veneno feito com o sangue de demônios, para aumentar a sua própria mana. Mas o problema era que em troca disso, ele consumia toda a energia vital deles. Então era uma faca de 2 gumes. Mas agora isso tudo mudou, graças ao conhecimento que o apóstolo dos Itarim trouxe. Eles queimam os seres humanos com as chamas azuis e sugam a energia vital deles, aprimorando o tal veneno e fazendo assim surgir a atual poeira estelar. E agora com ela, os demônios de classe baixa iguais a eles conseguem aumentar seu poder, conseguindo até alcançar os demônios de nível superior, que são aqueles que pertenciam aos clãs com sangue nobre. De repente eles sentem alguém vindo por trás do portão. Era o Suho, e ele já vai dando o pisão
explosão no portão que faz ele voar em direção aos demônios. Mas aquele demônio da espada corta a porta de ferro facilmente. O Prota se espanta com o que ele vê, porque além dos monstros, tinham pessoas sendo torradas vivas ali. Mas aquele demônio espadachim não deixa ele pensar muito e ataca ele imediatamente. E por milésimos de segundos, quase que o protagonista perde a sua cabeça. Olha isso, cara! Dessa vez ele foi muito ninja. Então ele já vai dando um socão no monstro e pergunta se foram eles que mataram aqueles caçadores que estavam no caminho até lá. Mas eles ignoram isso totalmente. E eles perceberam que o Suho estava aguentando um X1 com o irmão mais novo deles facilmente, mesmo ele estando bufado com a poeira estelar. Então tava na cara que eles também precisariam ajudar. E os dois consomem a poeira estelar para entrar na luta. Então o maior deles se transforma no incrível Hulk e dá um soco esmagador em cima do protagonista, que consegue se esquivar a tempo. Porém, o terceiro demônio aproveita a distração do Prota e acerta um ataque elétrico nele por trás, fazendo ele ficar totalmente incapacitado. Então aquele monstro espadachim aproveita para finalizar ele. Mas apesar de tudo, Suho ainda consegue usar o Erga-se e invoca a rapaziada dos Goblins para ajudar. Eles avançam e seguram o carinha da espada. O protagonista aproveita e joga o monstro dos raios para longe. Os demônios ficaram em choque com aquele poder. Eles lembram que aquela habilidade era do maldito Monarca das Sombras. E eles nunca vão esquecer do dia em que ele entrou no castelo demoníaco e exterminou quase todos os demônios usando as suas sombras. No entanto, essas sombras de agora nem se comparavam com as sombras daquele monarca. Elas eram uns lixos. Então, o demônio da espada fatia elas facilmente. E já que ele não era o verdadeiro monarca das sombras, matar ele iria ser bem fácil. Em seu pensamento, Suho fala que os três sozinhos eram mais fracos que o Brock. Porém, juntos eles superavam até o seu próprio poder. Mas o Prota tinha uma carta na manga. Então, de repente, ele começa a lembrar de uma conversa que ele teve com o Beru. E nessa conversa, o chefe Formiga pergunta a ele o porquê dele querer ainda conservar o corpo do Brock. O Prota responde que por ele ter sido controlado pelos malditos Itarins, em seus últimos momentos ele teve uma morte cheia de arrependimentos. Então ele queria usar o poder das sombras para erguer esse guerreiro novamente. Assim ele poderia se redimir e limpar seu nome lutando contra eles. Mas antes ele precisava da autorização do Grey para fazer isso, pois ele era um amigo precioso para ele. Então o Doguinho concorda de boas. Voltando pra luta, Suho usa a chave das sombras para abrir um portal para a masmorra dele. Ele fala que se o Brock teve algum arrependimento na vida dele, agora seria a hora perfeita de lutar contra isso. Era só ele responder o seu chamado. Então o Prota manda um Erga-se nele e a sombra do monstro hiena começa a sair do seu corpo, indo em direção à treta. Ele já chega boladão no meio do conflito e começa a rugir, demonstrando que agora o bagulho ia ser doido. Um dos demônios fica assustado em saber que o protagonista conseguiu derrotar o Brock. Com isso, Suho fala que agora seriam o Grey, o Brock e ele. Então seriam 3 contra 3. Ei, jovem monarca, eu também tô aqui, meu. A porradaria começa, e o Prota agora com o Brock já vai indo na voadeira em cima daquele monstrão do tamanho do Hulk. Enquanto a treta tá comendo solta ali, um portal vermelho se abre e uma mulher sai de dentro dele. Ela se depara com um choque de poderes entre duas forças tentando se aniquilar, mas ela está confusa e não sabe como ela foi parar ali. Ela também repara que tinha um soldado das sombras envolvido naquele conflito. Será que o monarca das sombras estava ali? A treta continua e Suho tá na trocação de golpes contra o demônio espadachim. Ele encontra uma brecha e acerta uma ajoelhada em cheio no estômago dele e avança para continuar o combo de ataques. Porém, o carinha dos raios se intromete, atirando uns raios em cima dele, forçando ele recuar. O Prota reclama que tá difícil lutar contra aqueles dois ao mesmo tempo. E o Brock também estava ocupado lutando contra o maior deles, então não tinha como ele vir ajudar. Mas de repente, aquela mulher se mete do nada na frente dele. E mano, aquela mulher era a Ezio. Com certeza você deve lembrar do dia em que ela ajudou o Jin-Woo a completar todos os andares do castelo demoníaco. Ela é uma personagem bem da hora. Então ela já vai perguntando do Prota, onde estava o Sr. Sung Jin-Woo? Mas Suho não tá entendendo nada. Quem era essa guerreira que tava toda lascada? E pra completar, ela ainda tá perguntando do pai dele. Mas Beru se mete na conversa e já vai perguntando o que diabos ela tava fazendo ali. Então ela se espanta ao ouvir a voz dele. Até porque era uma voz inconfundível. E caramba, mano. Ela já vai pra cima do Beru e fica muito feliz por ter encontrado ele. Então ela faz um combo de perguntas pra ele. Por que ele tava com aquele
corpo minúsculo? Onde estava o Sr. Sung Jin-woo? E quem era aquele humano que estava com ele ali? Beru se estressa e responde que era uma longa história. Suho não era entendendo nada. Ele estava viajando na maionese ali. Ezio fala que agora que ela encontrou o chefe Formiga, ela poderia relaxar de boas. Mas Beru já vai cortando as asinhas dela e fala pra ela matar aqueles demônios ali imediatamente, porque eles estavam causando problemas. Os demônios não aguentam mais ouvir tanta balela. Eles querem aproveitar que a Ezio está ferida para matarem logo ela e fazê-la de combustível para a poeira estelar. Suho fica preocupado com ela. Será que ela conseguiria lutar com todos aqueles ferimentos? Mas Beru fala que o nome dela era Ezio e que ela era a filha mais velha do clã Hajiro e que demônios inferiores não eram nada perante o poder dela, pois ela era Rank S. Suho fica impressionado com isso. Finalmente ele tem a oportunidade de ver um lutador Rank S em ação. Mas ela toma apenas um hit do monstro, que faz ela gritar e cair de cara no chão. Ao verem isso, os dois ficam incrédulos e com cara de tacho. Que porra foi essa, mano? Beru não aguenta e começa a chamar ela de inútil. Ele pergunta como de acho ela ficou tão fraca daquele jeito. Então Ezio começa a chorar e contar um pouco da sua história. Acontece que 6 meses atrás, aconteceu uma rebelião no mundo demoníaco, e os demônios se rebelaram contra o clã Hajiro. Mas apesar de todo o esforço do clã, eles não conseguiram fazer nada para impedi-los. E ela foi a única sobrevivente do massacre do seu clã. Ela só conseguiu fugir porque os outros membros se sacrificaram por ela. Mas durante esse tempo todo que ela estava em fuga, os demônios a capturaram e sugaram todo o sangue dela para se fortalecerem. Por isso ela tá tão fraca e sem mana. Ela pede um pouco de mana emprestada do Beru, mas ele fala que só seria desperdício de mana fazer isso. Suho tava encabulado, porque agora ele tinha com ele 2 inúteis que perderam seus poderes. O trio de demônios também ouviu a história dela, e agora eles também estavam muito empolgados em sugar todo o sangue nobre dela. O Prota fala pro Beru que se ele pegasse um inimigo por vez, seria GG, ele precisava separar esses caras. Então, como sempre, Beru tem uma brilhante ideia. Ele iria usar um pouco da mana que ele adquiriu nos últimos dias e usar na Ezio. Ele usa a habilidade Ordens Severas. Essa habilidade aumenta em 50% todos os atributos do alvo, mas em compensação, ela tem um efeito colateral que deixa a pessoa totalmente insana. Então a Ezio fica loucona da cabeça e sai gritando correndo indo pra cima dos inimigos. Suho não tá botando muita fé nela, mas ele pode conseguir alguma brecha aproveitando a insanidade dela. Ela tá indo na direção daquele maluco dos raios, mas o demônio espadachim tenta atacar ela na traição, mas o Prota impede ele a tempo com um mata-leão e levanta o monstro lançando ele pra longe, para afastá-lo dos outros dois. O monstro se recupera, mas ele acabou largando a sua espada. Ele tenta pegar ela, mas já era tarde demais. O Suho pega ela primeiro e corta ele ao meio. O Prota fala que finalmente aquele ali agora era -1. Enquanto isso, a Ezio ainda tá lá toda malucona sentando a porrada no demônio dos raios. Ele ficou encurralado e fez um escudo de mana para se defender dos ataques. Porém, o efeito da habilidade do Beru chega ao fim, então ela perde as suas forças novamente e desmaia na frente do seu adversário. Mas Suho estava inspirado nos Fatality. Ele aproveita a distração do monstro para torcer o pescoço dele. Então agora só faltava aquele monstro maior, e ele estava dando uma surra no Brock. Ele olha para trás e repara que seus irmãos já tinham sido mortos, mas ainda não era o fim para ele. Bastava ele beber o sangue da Ezio para que seu poder aumentasse. Então ele avança para cima dela para tentar devorá-la. Mas o Suho dá um pisão na mão dele, dizendo que jamais ele iria conseguir fazer isso. O monstro fica resmungando com cara de puto. Mas o Prota apenas sorri e fala pro Brock tentar deixar pelo menos alguma sobra pra ele. Então quando o demônio olha pra cima, Brock já tava vindo para comer a cabeça dele com apenas uma dentada. A Ezio desperta novamente e chama o Beru de malvado. Ela fala que não sabia que existia um outro humano que conseguia usar o poder das sombras igual ao Jin-woo, e ela queria saber quem era aquela pessoa ali. Beru tira onda e fala que ela não era leal o bastante, por isso ela não conseguia reconhecer ele. Então Grace sai do corpo do Suho, fazendo ele voltar para sua aparência normal. Quando Ezio olha para ele, ela fica com lágrimas nos olhos e se emociona em lembrar que aquele era o filho do seu mestre. Aquele ali era o jovem monarca. Ela fala que ele estava muito diferente agora, e por isso ela não conseguiu reconhecer ele, mas ele estava igualzinho ao seu pai. Então o cansaço toma conta dela de novo, e ela acaba desmaiando novamente. Suho se preocupa, mas Beru fala que ela vai ficar bem, e que ela só estava esgotada mesmo. Beru então começa
começa a curar os 7 sobreviventes da dungeon. O protagonista está feliz porque ele conseguiu resgatar todos os 7, então ele ganharia uma recompensa gorda por isso. Quando ele abre a recompensa, ele ganha mais 3 pontos de atributos e 700 moedas de ouro para gastar na loja do sistema. Isso desperta boas lembranças nele da época de criança, quando o seu pai dava mesada para ele fazer as tarefas de casa. E isso era muito a cara do pai dele. Então ele olha para cima e agradece seu pai por tudo. A Ezio ainda tá desmaiada ali. Suho pega uma porção de cura do seu inventário para dar para ela, mas ele descobre que assim como seu pai, ele não pode dar a poção na mão de ninguém. Se ele quiser usar em outros, ele deverá usar as suas próprias mãos. Então ele faz isso e usa nela para ver se consegue ajudá-la. E parece que a poção ajudou um pouco, pois ela estava ficando menos pálida. Então ele fala pro Brock e pro Gray levarem ela e os demônios derrotados para a masmorra das sombras. Beru pergunta se o jovem monarca também não viria para a masmorra com eles, mas ele responde que tem que fazer algo antes de ir. Então ele volta para a fornalha onde estavam queimando aquelas pessoas. Ele pede desculpa e fala que não podia fazer nada para salvar eles. Então, para acabar logo com o sofrimento deles, ele resolve matá-los de vez com aquela espada de antes. A história segue para fora da dungeon, e a equipe da associação já está fazendo o relatório do que foi encontrado lá dentro. Eles encontraram pessoas queimadas e alguns caçadores mortos por espada, então com certeza tinha mais alguém ali além dos monstros lagartos. O amigo do Prota, vendo que alguma coisa ia sobrar pro lado dele, já começa a sair de fininho, mas o caçador da associação pede para ele esperar um momento e pergunta sobre o outro membro da equipe de coleta que estava trabalhando junto com ele. Foi informado no relatório que o nome dele era Sung Suho e ele não estava vendo ele ali. Mas o Lin, todo sem jeito, responde que Suho era o calouro dele. Então, como seu veterano, ele pediu pro Prota sair de lá correndo para um local seguro e depois ir pedir ajuda da associação, pois ele era apenas um Hankie. O caçador então coloca a mão no ombro dele e fala que ele fez a coisa certa, pois o manual da associação informa que os Hankie devem correr de situações perigosas e pedir ajuda. Dessa vez, o amigo do Prota conseguiu desenrolar o BO, pois ele sabia que a pessoa que salvou os caçadores da equipe de ataque tinha sido o Suho, com certeza. Ele não sabia o motivo do seu amigo estar escondendo o seu verdadeiro Hankie, mas ele acreditava que era por um bom motivo. Então ele esperava que um dia ele iria falar a verdade para ele. A história volta pro protagonista lá na masmorra das sombras. Beru tá explicando pra Ezio tudo o que aconteceu com o monarca das sombras, e que agora ele tava em uma batalha fora do planeta contra os Itarins. Suho pergunta pra ela se eles já tinham se conhecido antes. Ela fala que sim, pois ela fazia parte do teste de força que o pai dele fazia secretamente com ele em seus sonhos. Então finalmente ele lembra dela, e lembra também que ela toda vez desistia de lutar bem antes da hora. Ela ficou na maior bad por ele ter lembrado disso. Então Beru pergunta pra ela o motivo dela estar tão fraca daquele jeito. Então Ezio começa a contar a sua triste história. Ela lembra que o Jinwoo matou o rei dos demônios e todos os outros demônios de alto nível lá no mundo deles, fazendo com que o clã dela, que seria o clã Hajiru, virasse o clã número 1 no mundo deles. E em troca disso, eles viraram os subordinados dele. Mas apesar disso, o Monarca das Sombras nunca convocou eles para alguma batalha. Então esse tempo todo, eles viveram pacificamente em seu castelo. Mas 6 meses atrás, isso mudou completamente, pois algo chamado poeira estelar começou a circular entre os demônios, e essa poeira aumentava a mana deles totalmente, e também ela não fazia efeito em demônios superiores. E por causa da ausência do Monarca das Sombras, uma rebelião contra o clã Hajiro começou, e para os outros demônios, os membros do clã eram traidores por terem virado subordinados do Monarca das Sombras. O clã dela lutou bravamente na guerra contra essa rebelião que durou 6 meses. Eles fizeram de tudo para proteger o castelo demoníaco, mas infelizmente, todos os membros do seu clã foram massacrados, e os poucos sobreviventes do clã que chegaram a sobreviver na batalha foram capturados e torturados, e ainda tiveram todo o seu sangue extraído até a morte, para que os demônios inferiores consumissem na intenção de ficar mais forte. E foi assim que o pai dela e seus companheiros mais próximos do clã morreram. E também assim que ela acabou ficando tão fraca daquele jeito. Ela estava arrasada, ela não saberia o que dizer ao Monarca das Sombras quando ele soubesse que o castelo demoníaco que ele deixou para ela estava totalmente arruinado. Mas Suho consola ela, dizendo que o pai dele provavelmente diria que ela fez bem em lutar até o fim contra seus inimigos. Ele agradece ela por ela ter lutado ao lado do seu pai e fala que vai ajudar ela a reconstruir o clã Radiço novamente. E ao ouvir isso, Ezio não consegue segurar as suas lágrimas. Ela lembra que o Sung Jinwoo tinha falado essas mesmas palavras para ela e que ele sempre errava o nome do clã também. Eshiru, 帰って親父さんに報告しろ。これからはラディース家が序列1位だと。
ジヌ様。ラディースじゃなくてラディールです。 Então ela, com aquele sorriso sincero, corrige o jovem monarca dizendo que o nome do clã dela era Hadiro. Então, de repente, o sistema surpreende o protagonista, informando que aquela ali era a última sobrevivente dos demônios com sangue puro. Ou seja, ela era a descendente do monarca das chamas brancas Baran. O sistema então pergunta se ele queria aceitar ela como sua companheira. Suho fica incrédulo com aquilo. Caramba, a Ezio é uma das descendentes que ele estava procurando. Qual será a habilidade de vínculo que ela irá passar pra ele, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos de anime como esse. Valeu e até o próximo vídeo.